Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Estamos no ar para falar desta vitória sensacional do Santos contra o Atlético Mineiro. 3-1 na Vila Belmiro. Um jogo importantíssimo para o Peixe. Na tábua de classificação, o Santos chegando à sexta colocação. Um ótimo resultado. Peixão Maravilha avança na classificação e agora terá o São Paulo pela frente neste próximo sábado. Cheio de moral, hein? Um jogo muito bom do Santos. A gente vai falar sobre isso nessa live. E eu peço que você compartilhe para a gente comentar sobre essa vitória do Santos sobre o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro de São Paulo. Mandando um abraço para o Leônidas Marques, para o Renan Silva. Vai divulgando para nós, vai colocando o seu like, o seu coraçãozinho, vai curtindo, para que a gente possa aumentar o número de visualizações e poder aumentar o número de participações. Aí o Felipe, nosso querido filhão, está conosco. Boa, Peixão Maravilha. Renan Silva diz: Santos 3-1 na Vila Belmiro. Mandando um abraço ao nosso querido Ricardo Carvalho, ao Márcio Vila Maior, ao Lori Miguel, que está sempre conosco. Vamos falar muito desta vitória. Vamos falar do Santos na classificação do Brasileirão. Tá aí o Fábio Raton, que participou da live ontem, tá feliz da vida. Boa, Peixão. E quase acertamos o resultado, hein? Eu, o Luan, que deu uma palhinha também ontem, também colocamos aí 2-1, mas o Santos melhor ainda, fez 3-1 no placar. Um abraço ao seu Carlos Alberto, que tá sempre nas nossas lives. E ontem adiantei a escalação aqui, hein, rapaziada? Vocês que viram a live ontem, aproveitando para mandar um abraço para o Ademir Santos, que está conosco. Saudações alvinegras, alvinegras praianos. O Santos que vence uma grande partida, com destaque, lógico, para o João Paulo, como já colocaram aí nos comentários. A Karina Marques também pede para o esposo entrar hoje, para o maridão entrar para participar dessa live conosco. Ele já tá por aí, eu acho, né? Ele já entrou de primeira. Deixa eu ver, o Leônidas Marques já tá conosco aí. Um abraço ao Leônidas Marques e a Karina Marques. E só para citar o seguinte, ontem nós colocamos aqui, eu dei a opinião da escalação e acertamos, em apenas a ausência do Pará, que por precaução, acredito, o Cuca deve dar uma coletiva agora, mas eu acredito que ele poupou o Pará, que teve problemas aí musculares, e o Madison, quem diria, fez um grande jogo, um dos melhores em campo. E nós vamos comentar sobre cada atleta individualmente, sobre a equipe, porque foi uma vitória importantíssima para dar moral. E eu peço que você divulgue essa live, mande aí para os seus amigos, para os seus contatos. E daqui a pouco, se tiver gente querendo participar aí, ó, é só você clicar do lado. Você vai clicar do lado dos comentários. Primeiro você tem que dar o clique na live para entrar no vídeo. Daí você dá um clique aí ao lado. Tem um bonequinho para pedir e eu vou colocar você para participar, ok? O Marcos Auli está com a gente. O Orlando de Carmago diz: parabéns pelo programa, estamos aí, Orlando, estamos começando esse projeto e precisamos da divulgação de vocês. Mas falando rapidamente do jogo, que eu quero vocês comentando hoje, o Ricardo Carvalho diz: manda um abraço para o Ademir. Está mandado um abraço para o Ademir. O Renan Silva coloca Santos e São Paulo na Vila Belmiro às 19 horas nesse sábado. Eu só queria dizer o seguinte: o Santos, na verdade, teve uma boa dose de sorte, hein, gente? Porque o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que é um baita treinador, hein, jogou melhor o início do jogo. O João Paulo foi um monstro. Leônidas Marques, você me deu as palavras. O João Paulo foi um monstro. Um grande jogo do goleiro novamente, salvou o Santos. Com 5, 10 minutos, o Atlético teve 3 grandes oportunidades e o João Paulo estava lá para salvar o Santos. Essa é a realidade do jogo. Só que o placar final é que define o resultado. E graças a Deus o Santos tem o João Paulo, que salvou, fez grandes defesas. E aí o Santos conseguiu modificar, principalmente após a expulsão do goleiro Rafael do Atlético Mineiro. Mandando um abraço para o Marcos Benedito, dizendo: temos um técnico corajoso que tem conseguido motivar o time, que tem dado oportunidades aos garotos, que não se intimidou diante do Atlético Mineiro e mesmo com um time com vários desfalques ele teve coragem. Muito legal, Marcos Benedito, que está sempre aí participando através das mensagens conosco. Mas eu falava que o Santos, ele deu essa sorte, né? No futebol você precisa ter sorte.
E aí o Mariano, que é um ótimo lateral direito do Atlético Mineiro, fez um passe errado, o Marinho carregou, e o goleiro do Atlético, Rafael, que lambança, hein? Que lambança! E aí teve aquela expulsão. E essa expulsão facilitou muito ao Santos, porque o Atlético estava muito bem na partida. E olha, mesmo com 10 jogadores, a gente que já conhece o São Paulo, no ano passado ele fazia isso no Santos, ele mesmo com atletas a menos, ele não recuava, ele ia para cima, o Atlético continuou em cima, e aí nós temos o nosso querido Jobson, né? Como dizia Armando Gomes, meu querido Manduca, saudoso Manduca, se a torcida estivesse na Vila Belmiro, gente, o Jobson seria crucificado na Praça Independência no primeiro tempo, pode ter certeza. O Jobson só está jogando porque não está tendo torcida nos estádios, senão a torcida não aguentaria. O Jobson está de brincadeira, e eu que tinha elogiado, achava que ele tinha melhorado. O segundo tempo dele foi seguro, temos que falar a verdade, mas o primeiro tempo ele não pode brincar tanto, ele não pode ter tanta displicência como ele fez. E ele entregou ouro não uma, nem duas, mas ele entregou 2, 3, 4 vezes. Ele quer inventar, ele deu um passe na hora do gol de empate do Atlético que não existe. E o Cuca, com muita paciência, conseguiu ainda trazê-lo para o segundo tempo, porque já era para colocar o nosso querido Wagner Leonardo, que entrou na segunda etapa e entrou jogando muito bem. Mas o Santos conseguiu, felizmente, fazer 2-1 ainda no primeiro tempo, numa bela jogada do Madison, que, como eu disse, hoje atuou desde o início, lateral direito, e foi um lateral seguro na marcação e objetivo no ataque. Deu o cruzamento numa jogada que o Sanches enfiou, o próprio Matos, ele fez a tabela, recebeu no fundo, cruzou, e o Marinho fez no segundo pau. Então o lateral hoje foi uma grata surpresa, mas o Jobson, a torcida vai continuar pegando no pé dele. E volto a dizer, se tivéssemos torcedor na Vila Belmiro nesses jogos todos, o Madison não estaria mais jogando. A sorte dele é que as partidas estão sem público. Fábio Raton diz, o Jobson é muito fraco. O primeiro tempo dele foi um fracasso. Foi um fracasso, não, foi terrível. Você está sendo bonzinho, Raton. Foi terrível. Como dizia Manduca, ele deveria estar crucificado na Praça Independência. Mas felizmente o Santos fez 2-1, virou, e para o segundo tempo jogou com mais segurança, jogou melhor, merecia o placar. E digo mais, hein, o VAR novamente contra o Santos, porque o comentarista de arbitragem, o árbitro, até esqueci o nome dele agora, ele dizer que aquela bola na mão não é pênalti, ele tá de brincadeira. Os árbitros estão dando pênalti toda hora bate na mão, os caras dão pênalti. O jogador do Atlético, o zagueirão lá, o Júnior Alonso, ficou até sem graça. Aquilo era pênalti, já era pro Santos abrir 3-1 no primeiro tempo. Ele não deu a penalidade. E o pênalti no final do jogo do Marinho foi pênalti sim. O comentarista de arbitragem, ele diz que o Espínola, né? Ele diz que não, o jogador do Atlético estava com a bola. Como que ele estava com a bola se quem recupera o passe errado é o jogador do Santos, se não me engano é o Jobson? Ele está de brincadeira, ou seja, o nosso querido Salvio Espínola na arbitragem, nos comentários, está demais, está errando demais. O Santos teve esses prejuízos sim contra o VAR novamente hoje. Felizmente saiu aquele pênalti segundo lá e o terceiro gol, e o Santos venceu, independente de ter começado mal o jogo, independente de ter tido a sorte de ter a expulsão do goleiro do Atlético. Uma vitória que traz alento à torcida. O Santos sobe na tábua de classificação, agora enfrenta o São Paulo, que tropeçou no Morumbi hoje. O São Paulo tem 17 pontos, o Santos tem 14, o Santos pode chegar no São Paulo, ou seja, a torcida está feliz da vida. Destaques hoje para o goleiro João Paulo, que sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador, fez defesas maravilhosas, lembrou Rodolfo Rodrigues, hein? Naquela época, aquele jogo contra o América, naquele mesmo gol, o Ademir Santos se diz aí, estamos juntos na live, abraços aos primos Ricardo Carvalho, Carlinhos e Marcos, família Santista, um abraço, Ademir, e vá compartilhando essa live aí, para que a gente possa chegar a mais pessoas, a mais vidas. Mas a verdade é que o João Paulo foi o grande destaque. O nosso querido Madison também fez um grande jogo, uma grande partida. Gostei do Felipe Jonathan, foi um lateral hoje que marcou bem, esteve bem posicionado. Pituca bem de volante. Na quarta zaga o Alex jogou muita bola, o menino.
foi muito bem o zagueiro canhoto. O Jobson, a decepção. No segundo tempo até que ele se firmou, mas o primeiro tempo ele não deveria nem ter voltado. Só voltou porque o Cuca não sentia firmeza em colocar dois jogadores canhotos, que o Wagner Leonardo, que entrou no segundo tempo e jogou muita bola. Para quem entrou na fogueira, o jogo estava 2-1, o Wagner Leonardo, cheio de personalidade, ganhou uma bola na lateral, tirou bolas de cabeça, ou seja, mostrou personalidade o menino Wagner Leonardo, assim como o Derek, que entrou pouquinho tempo, mas entrou e entrou bem. O próprio o Ivanilson, que também entrou no segundo tempo, fez uma boa partida, marcou. E destacando principalmente Lucas Braga pela partida tática. Hoje o Lucas Braga fez a ponta direita. O Cuca inteligentemente deixou o Marinho adiantado para ter liberdade, para não voltar para marcar, e colocou o Lucas Braga para marcar o lateral esquerdo, o nosso querido ex-jogador do Corinthians, o Guilherme Arana, e o Lucas Braga fez essa função tática. E destaque também, temos que colocar, exatamente, ao Ivonei, me desculpe aí que eu falei Ivanilson, temos que destacar que muita gente critica, o torcedor do Santos não gosta, o Arthur Gomes, foi decisivo. Ele tem jogado taticamente para o time, um menino que pode não ter muita qualidade, mas obedece o que o treinador pede, ajuda taticamente, e hoje ele foi decisivo, que aquele gol que ele fez foi golaço, caminhou, carregou, fez a pedalada e bateu de esquerda cruzada, um lindo gol do Arthur Gomes, que merece, pode não ser craque, mas ajuda, o grupo precisa de elenco, até uns jogos passados eu lembro que o Marinho falou, é melhor a gente não ter craques, mas ter molecada que corre, exatamente. Mandando um abraço para o meu querido Clodoaldo Pupo, famoso Clodinho, sabia tudo, um dos melhores jogadores de Tamborel de todos os tempos. Eu tive o prazer de ser campeão brasileiro com o Clodoaldo, ele diz. Deus queira que o Cuca continue colocando a molecada. Tá certo, Clodinho, ó, meu parceiro de longa data. Mas voltando a dizer, o Arthur Gomes foi decisivo e ele merece o aplauso e principalmente o reconhecimento da torcida que tem pegado no pé do menino. E destaque para o Marinho, que fez 2 gols. Tem sido aí um jogador decisivo. A Thaís Costa adora o Marinho. Santos sempre Santos, Santos sempre Santos. O alvinegro da Vila Belmiro vence mais uma e sobe na tabela. Thaís Costa, Lori Miguel e o Sanches, mais uma partida mal. Vou chegar nisso, Lori Miguel. Espera que eu vou falar do Sanches, porque eu estava falando do Marinho, que mais uma vez ele foi decisivo. 2 gols, coloca o Santos novamente com uma vitória e merece os aplausos do torcedor santista. E o Leônidas, foi o Lori Miguel que colocou aí o Sanches mais uma vez mal. Não só o Sanches, hein? O próprio Soteldo estão muito abaixo, infelizmente, hein? Porque se o Soteldo e o Sanches estivessem jogando o que jogaram ano passado, rapaz, esse time ia estar muito melhor. Vamos torcer para que eles melhorem. O Santos precisa desses 2 atletas. O Sanches acha até que saiu bravo, não quis ficar no banco de reserva, a câmera pegou ele indo embora, vamos saber mais amanhã sobre isso, mas a verdade é que ele não estava legal. O Sanches realmente continua sem ser o Sanches que a gente conhece. Olha, o Cuca já deu descanso para ele, para o Soteldo. O Soteldo também precisa melhorar. A gente sabe da qualidade, do potencial deles. Eles são importantes para o Santos. Mas futebol também tem isso, hein, gente? Às vezes o cara tá na fase ruim, daqui a pouco ele começa a produzir e começa a jogar e jogar muito bem. Diz aqui o Flávio Santos que não gosta do São Paulo, ele coloca: o Maricon se ferrou. Tá certo, Flávio, tá feliz da vida, né? O Vinícius de Chibila diz: Flavinho, você tinha razão, São Paulo ele joga bonita, Cuca joga pra vencer. Exatamente, o Cuca, você vê que ele não saia jogando, mandava bater o tiro de meta, tinha um jogador a mais, mandava bater, bate o tiro de meta lá na frente. É isso que faz um treinador ser campeão. Você não pode jogar só bonito, você tem que jogar com inteligência. Tá apertado? Joga feio, joga lá em cima, e o Cuca fez isso e fez muito bem, ok? E eu queria que você participasse aí conosco. Se tiver alguém disposto aí a participar, deixa eu ver se eu consigo colocar. Se você quiser participar, entrar na live com a gente, você pede aí a autorização, clica para que você esteja entrando nessa live, que eu quero saber a sua opinião sobre esse Santos que venceu mais uma vez. Cadê o meu querido Ricardo Carvalho? Não tá por aí? Vamos ver aqui, o seu Ademir tá por aqui, a Nicole tá ligada também, o seu Leônidas, tá todo mundo ligado, a Karina Marques, o João Matos, o Antônio Carlos Ruano, o André Nascimento, o Renan Silva, tá todo mundo por aí. A gente fica feliz pela participação de vocês e queremos que você também participe conosco. Só
para a gente registrar aqui. O Ademir Santos coloca: agora sim teremos uma muralha, um paredão na meta santista. Parabéns, João Paulo. Muita sorte e sucesso. Flávio Santos coloca: os 4 pontos perdidos para Vasco e Red Bull foram recuperados. Exatamente, só que esses 4 pontos eles não são tão recuperados. Aquele jogo contra o Vasco era para ter vencido, poderia ter perdido. O João Matos coloca: o que será que está acontecendo com os 2 principais do time, Soteldo e principalmente Sanches? É o que eu coloquei aqui, isso aí é fase. No futebol acontece momentos em que o cara não está, às vezes, tão concentrado, fisicamente ele não entrou na forma ideal, às vezes está um pouquinho acima do peso, 1 quilo, 2 quilos, tira o cara do seu melhor condicionamento físico e principalmente a cabeça. Às vezes o cara está preocupado muito com família, em descansar, e o cara não foca 100% no jogo. E aí acaba não apresentando o seu melhor futebol. Pode mudar? Pode. Principalmente com a experiência do Cuca, que a gente espera que ele consiga reverter este quadro e trazer o pessoal novamente, principalmente esses 2 que eu citei, o Sanches e o Soteldo, porque são jogadores que realmente fazem diferença. O Santos precisa deles, a torcida precisa exatamente pedir aí para que eles possam colocar novamente o seu melhor futebol. O Fábio Raton, daqui a pouco está conosco, aí vai pedir para participar novamente, porque ontem ele deu opinião e foi muito bem em relação ao Santos, ao que ele disse, ok? Se você colocar aí, a gente vai chamar você. O João de Deus diz assim, o João Matos, né, já deu a opinião. O Renan Silva diz: onde o Santos pode chegar neste Brasileirão, na sua opinião? Eu digo o seguinte: ser campeão não é fácil, não, é difícil, mas na Libertadores eu acredito que o Cuca vai conseguir levar essa equipe. Para ser campeão vai depender do Santos chegar numa reta final, estar bem na classificação, mas até lá tem muita coisa a acontecer. O elenco do Santos é muito enxuto, seria fundamental que a diretoria acertasse essa dívida com o Hamburgo para trazer esses jogadores um pouco mais experientes, para que esse Santos tenha fôlego, tenha força. Você vê, o Sanches hoje não está bem. Você vai colocar aqui, o Ivonei é menino, tem 18 anos, ele e o Caio Jorge não têm rendido o seu melhor, porque eles não estão na fase ainda de serem os titulares. Mas o Neymar, o Robinho jogaram com essa idade. Sim, mas eram jogadores totalmente diferenciados. Então o Santos precisa ter um pouquinho mais de experiência e elenco, precisa ter esses jogadores para recuperar exatamente nesses jogos seguidos e cansativos. Essa é a questão, ok? Tá respondido aí, meu querido João Matos. Diz aqui, vamos ver aqui outra pergunta aqui, o Valdexandre Fonseca, que também está sempre com a gente, está participando, diz assim: os melhores em campo, João Paulo e o zagueiro Alex. Concordo, o zagueiro Alex jogou muita bola, hein? E vamos dar um salve aí ao zagueiro Wagner Leonardo, que entrou muito bem, entrou na fogueira, o jogo estava 2-1, e ele foi muito bem. E também ao zagueiro Derek, que entrou também no finalzinho da partida, o jogo também estava 2-1, tem que se destacar. Eles estrearam com o treinador Cuca, o Derek nem treinava com o profissional, e o Cuca teve aí a ousadia de trazê-lo e levou para o jogo hoje e colocou na partida, hein? Ele tinha o Pará no banco, o Pará estava no banco, hein? O Luan Torra diz aí: fala, Flavinho. Luan, quase que você acertou aí, meu querido. Você citou 2-1 no placar, mas deu 3-1. O nosso querido Julio Marco diz: saudades no programa. Valeu, meu querido. Obrigado pelas palavras. E a gente aguardando que você possa participar conosco. Aí o pessoal está pipocando. Ontem nós tivemos 2 telespectadores falando conosco. Se tiver alguém aí disposto a participar, não fique acanhado. Entre nessa live para dar a sua opinião. Eu quero ver você falando. Flávio Santos diz: nos davam a liderança. Se tivesse vencido o Vasco, sim. Se tivesse vencido o Red Bull, também. Com certeza o Santos estaria melhor, mas aí foram circunstâncias que aconteceram, ok? Então este é o Santos, que vai enfrentar agora na sequência o São Paulo no próximo sábado, jogando na Vila Belmiro. Lembrando que o São Paulo tropeçou, não jogou bem, teve sorte hoje, teve 2 pênaltis perdidos pelo Red Bull Bragantino, e o São Paulo conseguiu empatar, pelo menos conseguiu empatar. Mas o Santos, ele joga, e deixa eu até ver aqui o seguinte: se o Santos venceu o São Paulo, ele vai chegar ao mesmo número de vitórias, mas provavelmente o Santos vai passar, provavelmente não, o Santos vai passar, olhando a classificação aqui, eu estava olhando para o lado, o Santos vai passar no saldo de gols, ou seja, venceu o São Paulo na Vila sábado, o Santos ultrapassa o tricolor paulista. O alvinegro praiano
tem tudo para ultrapassar a equipe do São Paulo. Vamos ver aqui o nosso querido Flávio, nosso querido Xará, que está sempre ligado. Vamos tentar adicioná-lo aqui para ele comentar um pouquinho do Santos. Ele que sabe tudo, ele que não gosta do São Paulo, ficou feliz da vida e colocou aqui o Maricon, saiu bravo. O São Paulo fica bravo, hein? Mas é um grande treinador, viu, meu querido Flávio? É um grande treinador, não podemos negar. Ele jogou com 10, tentou muito bem. Tá aí o Flávio, meu querido. Boa noite, Flávio, meu xará. Tá tudo em ordem? Tá alegre com a vitória? Opa, hoje é só alegria, hein? Hoje a gente dorme feliz, hein? Principalmente para você, né, querido? Você que detona o São Paulo sempre. Você não gosta muito do São Paulo, né? Não, ele enterrou nós ano passado. Nós perdemos o título por causa dele. Com essas burrice dele aí de improvisar zagueiro de lateral, deixou o Jorge um monte de jogos no banco. Aí perdemos o título, a conta foi dele. Não, eu concordo com você. Cara, ele é um baita treinador. Hoje, novamente, o time dele joga pra cima, pressiona. Mas ele inventa muito, ele faz muita modificação. Hoje mesmo no Atlético, você nem sabe como é que o Atlético terminou. Ele tira o volante, tira o atacante, coloca um monte de atacante. Ele é terrível, hein, Flávio? E outra, hein? Ele vai afundar o Atlético igual fez com o Santos aqui, contratando um monte de jogador caro e nem usa. Trouxe aquele Léo Senna lá do Goiás, que é bom volante, e nem joga lá, né? E o Keno tá morto, hein? O Keno entrou no segundo tempo, mas o cara, você vê que tá desanimado. Apareceu no banco lá o Fábio Santos, lateral, ex-Corinthians, e foi famoso no Atlético. Os caras estão desanimados. Isso aí é um problema que realmente ele deixa no time. É verdade. O Keno tá parecendo que veio muito gordo, né? Lá da Arábia. Talento, né? O futebol dele era de velocidade, né? Eu acho que ele é muito gordo de dinheiro, viu? Porque o dinheiro Também. faz mal ao ser humano, ao atleta, o cara dá uma relaxada. Porque o Keno era muito bom jogador e ele estava numa tiriça hoje. Mas falando do Santos, Flávio, o que te agradou? Quem tá te agradando nesse time aí? João Paulo e quem mais, meu querido? Eu sou a favor de pôr a molecada, porque esses moleques que entram, a gente tem que ver se eles são bons, né? Tu vê hoje, entrou os 3 zagueiros e os 3 jogaram bem. Aí eu até tava comentando num grupo de amigos que se esses moleques ficarem, hoje a gente nem sentiu falta do Lucas Veríssimo. Se não fosse o Jobson dar mais um gol lá, né? O moleque, se tivesse colocado a molecada, talvez a gente não tivesse tomado aquele gol, né? Eu sou a favor de pôr a molecada para jogar. Com calma, né? Dando paciência, mas tem que pôr. Porque só assim vai saber que é bom ou não, né? Você tem razão, você tem razão. Quero mandar um abraço aqui para aproveitar o Samir Pereira Goulart, que é meu primo, mora lá em Campinas. Ele diz: saudade de você, o que acha do VAR nos últimos jogos? Olha, Samir, meu querido primo, até hoje o VAR foi contra o Santos, que aquele primeiro lance era pênalti. A bola batendo na mão é pênalti. É pênalti, não é, Flávio? Foi pênalti. Mas o VAR, eu tenho uma opinião de torcedor do VAR. O VAR é legal quando me favorece, quando me favorece não é legal. Eu não sou a favor do VAR, não. Tinha que ter um critério diferente. O VAR tinha que ter um critério diferente. Igual no vôlei. Igual no vôlei, que o time pede lá, tem uma opção para pedir, né? Do jeito que é hoje, é muito bagunçado. Acaba com o jogo. Ó a pequena aqui, ó. Olha lá, filhona. Quer saber da Peppa. Tá feliz com a vitória do Santos. Sensacional. Flávio, obrigado pela sua participação aí. Participe sempre com a gente, vai divulgando. Eu sei que você é ligado no Falou, Xará. aí, vai divulgando a live. Grande abraço. Valeu, Flávio Santos, participando com a gente aí. E eu peço que você também dê o clique aí para encerrar aí, Flávio. Desliga aí pra gente, por favor. Tchau aí, garoto. O Omar Cury tá por aí também, meu querido Omar. Se der para dar uma live aí, fala com a gente. Fábio Raton, pede para participar que eu quero escutar a opinião de vocês. O Marcos Tadeus também diz: Marinho é seleção. Marcos Tadeu, calma aí, meu querido. O Marinho é fera, ajuda o Santos. No Santos é o cara, mas aí eu acho que aí é muito torcedor, ser muito torcedor pedindo na seleção, hein? Mas tudo bem. Cada um tem a sua opinião, diz aí o Marcos Tadeu. Seleção, meu querido Samir Pereira, grande abraço para você. O Ademir Santos diz: ainda bem que ele pediu o goleiro Everson. Goleirinho pega no fundo, vai jogar no Galo, tá certo? Ademir Santos, São Paulo pediu a contratação, hein? Ele pediu a contratação do goleiro
Everson, olha, já tem uma desculpa para tirar o Rafael. O Rafael fez a lambança hoje que deu a vitória para o Santos, ajudou muito o Santos, né? João Paulo é seleção, tá certo? Tá aí os pedidos. Vamos colocar aí outro pessoal para tentar entrar novamente. O nosso querido Fábio Raton hoje não estou conseguindo entrar. Mesma coisa que aconteceu com o César ontem. Dizia aqui, ó, esse é um problema que eu preciso descobrir o que acontece, meu querido. Mas a verdade é que o Santos novamente consegue uma vitória importante, e a gente fica feliz. A gente fica feliz por você estar conosco nessa live. Para aqueles que chegaram agora, eu destaquei aí a bela atuação do João Paulo, do Madison, do Alex, zagueiro, que foram muito bem. Gostei do Felipe Júnior na lateral esquerda. O Jobson, volto a dizer, o Jobson, como dizia Armando Gomes, meu querido e saudoso Manduca, se a torcida estivesse presente na Vila Belmiro, o Jobson hoje estaria crucificado na Praça Independência, porque ele brinca. Ele errou uma, ele errou duas, ele errou três, ele entregou a bola nos pés do adversário. E no segundo tempo, graças a Deus, ele fez tudo certo, mas era para ter saído no intervalo. O Cuca não tirou para preservar o cara, ok? Então, só para colocar isso aí para o pessoal que chegou agora na live, destacando também o Marinho, que foi o homem decisivo, o Arthur Gomes, que a torcida pega no pé, mas é um jogador que hoje foi decisivo, fez um golaço no primeiro gol do Santos. E o Arthur Gomes, diz o Alex Duarte Gonçalves, Arthur Gomes, nunca critiquei. Beleza, Alex, porque o que tem de gente que critica o Arthur Gomes é impressionante. Até eu já critiquei, não vou mentir não, tá bom? Até eu já dei uma criticada no Arthur Gomes, mas hoje ele foi o cara. Ele é quem resolveu a partida. Mandando um abraço pro Vagnão, meu querido Vagnão, tá ligado na nossa live. O Clodoaldo, o Pupo diz, tá cortando muito. Quando entra dois aí, dá uma diminuída na qualidade. A Karina Marques diz, o nosso filho Leônidas, já era fã do João Paulo. João Paulo é a grande revelação do Campeonato Brasileiro, com certeza. E voltando a dizer, para aqueles que entraram agora há pouco na live, que ainda estão decepcionando Sanches e Soteldo. Podem jogar muito mais. Se esses dois voltarem a jogar o futebol que eles sabem que jogaram em 2019, esse Santos fica muito, mas muito mais forte. O Luan Thor pergunta, será que o Arthur Gomes vai virar meio-campista? O Arthur Gomes ele vai ser o jogador tático para o Cuca. Onde o Cuca precisar colocar para marcar, seja no meio, seja na ponta, como o Lucas Braga foi hoje. Foi um jogador tático, jogou de ponta direita, todo mundo achando que ele seria o centroavante, o Marinho o ponta direita, mas o Cuca inverteu, deixou o Marinho liberado e colocou o Arthur Gomes exatamente ali na ponta direita para marcar o Guilherme Arana, que é um grande apoiador do Atlético Mineiro. Nível Freitas e o lateral Madison, já falei, fez uma grande partida, foi o melhor jogo dele com a camisa do Santos e ganha confiança. É bom porque os meninos vão ganhando confiança. O Vanderlei Tanque diz, tanque, é isso aí, meu querido, o Santos venceu e a gente fica feliz da vida com a sua participação aqui nesta live. E pedimos que você divulgue, amanhã estaremos novamente a partir das 10 horas, vamos falar sobre o Santos, sobre a entrevista do Cuca, vamos falar também sobre Corinthians e Palmeiras, para que a gente possa estar colocando tudo sobre o clássico Sansão no próximo sábado, ok? Diz aí o Luan, Nível, vamos entrar nessa live aí, participa aí, tá aí o Ronaldo Blanco, esse é palmeirense, ele diz aí, um abraço, Flavinho, mas o Flamengo vai ser difícil segurar, não vai ser difícil não, hoje ganha o Fluminense, o Flamengo pode ter certeza que ainda vai cair de produção, fica tranquilo, Ronaldo, que é palmeirense, deve estar tenso que amanhã tem Corinthians e Palmeiras, mas eu acredito que esse Flamengo não vai disparar que nem ano passado, não. Vai ser mais difícil para ele, ok? E a gente fica feliz aí, pede que você sempre divulgue, que você coloque aí o seu like. Lembrando que o jogo entre Santos e São Paulo será no sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro. E depois, semana que vem, tem Libertadores Libertadores da América, um jogaço para o Santos poder aí estar novamente abrindo vantagem. O Santos é líder na Libertadores da América, tem 6 pontos em 2 jogos, 2 vitórias em 2 jogos, ok? A gente agradece por você estar conosco nessa live e pede que você sempre esteja divulgando esse nosso trabalho para que a gente possa estar aí atingindo mais vidas, mais pessoas através do Facebook, ok? Sempre estamos fazendo às terças e quintas e aos domingos. Às terças e quintas a gente vai divulgando o horário,
aos domingos também, e sempre após os jogos a gente dá uma palavrinha para comentar em cima do que foi o jogo. Amanhã a gente vai comentar em cima da entrevista do Cuca, do pós-jogo, uma grande partida dos meninos, enche os olhos, tem muita gente na live aí agradecendo que o Cuca está colocando os meninos, o Alex fez um grande jogo, o zagueiro Alex, o João Paulo nem se diz, o Wagner Leonardo, volto a repetir, entrou muito bem, entrou numa fogueira o menino, estava 2-1, o Atlético em cima, e o Wagner Leonardo fez a sua parte ali, tirando uma bola lateral, depois tirou 2 de cabeça dentro da área, mostrou segurança, personalidade, e o menino Derek também, hein? Parabéns ao Derek, que é outro zagueiro que entrou numa fogueira, ok? A gente fica feliz por você estar conosco, mandando um abraço ao Flávio novamente, uma honra ter participado, obrigado por você estar conosco sempre, ao Ricardo Carvalho, que diz, linda live do Flávio Antunes, obrigado Ricardo Carvalho, e a gente vai ficando por aqui, porque nesta quinta-feira voltaremos a falar do Santos, o Peixão Maravilha, que vai embalando neste campeonato. O Paulinho Baltar diz, Flavinho, eu falei que o Santos ia ganhar, é exatamente isso, Paulinho, ontem você disse que o Santos venceria. A gente fica feliz pela sua participação e estaremos de volta nesta quinta-feira, às 10 horas da noite, hein? Às 10 horas nós vamos falar mais deste Campeonato Brasileiro, principalmente do Santos e também de Corinthians e Palmeiras que jogarão nesta quinta-feira. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.